7 coisas estranhas encontradas no oceano. Número 7. Bombas da Segunda Guerra Mundial. Existem cerca de 1,6 milhões de toneladas de munições e armas químicas apenas nas águas alemãs. Após 2 guerras mundiais, este enorme arsenal de bombas afundadas, granadas, minas e torpedos está se tornando cada vez mais instável e perigoso. E após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve que ser desarmada e para isso foi necessário descartar os estoques de munições o mais rápido possível. A maneira mais fácil de fazer isso era carregar a munição nos navios, levá-la ao mar e despejá-la no mar, uma tarefa que era feita extensivamente. Lá eles continuam enferrujando e liberando seu conteúdo, agora altamente perigoso. Número 6. Motores do foguete Saturn V, da missão Apollo 11. Os motores estavam cerca de 4.270 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico na costa da Flórida. E estavam lá desde 16 de julho de 1969, quando estiveram ligados por cerca de 150 segundos para impulsionar o veículo de lançamento Saturno V da Apollo 11, da plataforma de lançamento para a Lua. A expedição foi conduzida por Jeff Bezos, o fundador e bilionário da Amazon.com. Conseguiu resgatar peças suficientes para reconstruir 2 motores F1 completos. As peças precisam ser restauradas e estabilizadas para neutralizar os efeitos da exposição ao ar depois de ficarem submersas na água do mar por tanto tempo. Por outro lado, o fundador da Amazon explicou que pediu permissão à NASA, dona dos motores, para os poder expor no Museu do Voo em Seattle. Número 5. Navio mercante SS Gair Sopa. São os restos mortais do cargueiro SS Gair Sopa, de 125 metros de comprimento que naufragou em fevereiro de 1941. Na época de seu naufrágio, o cargueiro carregava cerca de 200 toneladas de barras de prata. Em uma violenta tempestade no Atlântico Norte, o Gair Sopa foi forçado a deixar a segurança de seu comboio protetor e abrir caminho para o refúgio de Galway, Irlanda, cerca de 300 milhas ao norte. Devido às más condições atmosféricas e à falta de combustível, saiu da coluna militar que integrava e foi atacado pelo submarino alemão U-101, um dos submarinos alemães mais mortíferos da época. Após aquele ataque mortal, o Gair Sopa afundou no fundo do mar, quase 4.700 metros abaixo da superfície. Este foi um ótimo achado. Número 4. Cemitério de locomotivas. Um pequeno grupo de mergulhadores estava mapeando o fundo do oceano com um magnetômetro quando recebeu 2 sinais enormes. Eles eram 2 locomotivas que datam de 1850, e foram encontradas preservadas a 30 metros de profundidade. Embora estando 160 anos submersas e cheias de ferrugem e incrustações, permanecem muito bem preservadas. Permanece um mistério como os 2 motores a vapor foram afundados. Não há registro histórico de sua construção e tampouco não há registro de eles serem perdidos. Ainda estão trabalhando para determinar o que fazer com as locomotivas. Número 3. O peixe mais feio do mundo. É conhecido como peixe-bolha ou peixe-gota, encontrado nas águas profundas da costa da Austrália e da Nova Zelândia. Essa espécie é listada como o peixe mais feio do mundo desde 2013. É que, após tanto tempo, foi reconhecido que o animal em seu habitat natural não tem aparência tão ruim assim. Sua aparência foi prejudicada quando tirado do seu habitat natural. A baixa pressão atmosférica fez o corpo do animal inchar e esparramar como gelatina. Mas, na realidade, a espécie que vive entre 600 e 1.200 metros abaixo da superfície, se parece mais com um peixe qualquer. É incrível. Número 2. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011, a descoberta de um estranho objeto circular, encontrado sobre o leito marinho do Mar Báltico, chamou a atenção da opinião pública internacional. Hoje, sem maiores novidades em relação à sua origem, a revelação enigmática ganha uma nova importância.
Pesquisadores do Ocean Explorer, equipe que estuda diferentes fenômenos marinhos, afirmam que os equipamentos eletrônicos desligam repentinamente toda vez que passam pela região do objeto enigmático. Pesquisadores de todas as partes do mundo ficaram fascinados com o mistério, tecendo inúmeras teorias sobre a origem do que foi chamado de anomalia do Báltico. Número 1. Patos de borracha. Em 1992, quando o container que os transportou acidentalmente caiu no mar, liberando cerca de 28 mil patos de plástico no meio do Oceano Índico, em uma viagem que partiu de Hong Kong para os Estados Unidos. Fabricados com um tipo de plástico que leva 500 anos para se decompor na natureza, acabaram sendo levados pelas correntes oceânicas para os lugares mais diversos e inesperados do mundo. O que não se imaginava era que, mais de 20 anos após o fatídico episódio, esses pequenos objetos ainda estariam flutuando e surgindo ao redor do mundo. A única maneira para que se desloquem através das correntes marítimas, fato que despertou o interesse de alguns cientistas,